Pessoal, estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje vamos ter um podcast especial. Vamos fazer uma batalhazinha aqui entre empresas de crescimento contra... Empresas não, ativos de crescimento contra ativos de dividendos. E para ser o líder aqui do time de crescimento, temos aqui o nosso roteirista Bernardo Vecchio. Fala, Bezão. Isso aí, gente. Vai ter um embate bem legal aqui, né? 2 contra 2, empresa de dividendos, empresa de crescimento. Vamos ver no que dá, né? Eu tô animado, esse aqui vai ser bom. Show de bola, cara. E aqui para a gente compor o nosso time dos dividendos, da bola de neve, meu grande parceiro, já nem perdi as contas de quantas vezes já veio aqui, Kiko, do canal Dicionário do Investidor. Fala aí, Kiko, muito bem-vindo. Beleza, meu amigo? Muito bom mesmo estar aqui novamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí dos dois lados, principalmente dividendos ainda é a praia aqui, de longe, 80% a 90% da carteira que fica a variação. Isso aí, cara. Isso aí. Ô, cara, e temos aqui também o PH que veio com a camisa ali que a gente não gosta tanto, né? Mas a gente aceita porque o cara é membro honorário do podcast, ele paga contas também agora, a gente vai começar a mandar as contas para ele. Fala aí, PH, muito bem. O PH vai estar meio dividido aqui, né, cara? Dividendo, crescimento. Como é que você tá, velho? E aí, meus queridos? Bom, cara, é aquilo, né? Eu hoje tô representando mais o crescimento, mas a minha carteira tem um pouquinho de dividendo, mas, pô, é 80-20, que nem o Kiko falou, eu sou o oposto dele. O Kiko tá 80-20 dividendo, eu tô 80-20 crescimento. Show de bola, gente. Show de bola. E aí, então, vamos começar falando aqui, então, gente. Só uma geral aqui, né, para o pessoal entender, né, o que são os ativos de dividendo, ativos, né, que seria, a gente chama de growth, né, que a gente é chique. Cara, o que vocês acham aqui, né? Quando que a gente tem que focar em um, quando focar em outro? Como vocês chegaram nisso aí? O Kiko falou que ele é mais dividendo, o PH falou que ele é mais crescimento. Eu tenho um pouco dos dois também, mas eu gosto bastante dos dividendos. O que vocês acham? Vamos discutir aqui. Quando que a gente coloca cada um dos dois aqui? O ideal seria ter um pouco de cada. O que vocês acham? Começa aí, Kiko, que o meu é polêmico, eu quero vir depois. Então deixa por último, eu amenizo a conversa, então. Já prepara o momento de iate aí, galera. Olha, eu realmente, assim, nesse meu tempo investindo, eu sou um cara que gosta muito daquele dinheiro que entra na conta, porque ele me deixa mais atrativo. Mas ver a valorização de vez em quando é bom. Porém, toda a vida, no entanto, eu não nasci para ver valorização. Então, ou seja, Como assim, Kiko? Como Banco assim Inter... Não, lembra quando o Banco Inter custava R$10? Quando ele bateu 25, eu vendi. Eu não sei, aí depois ele foi 60, desdobrou, e foi de novo, não sei tanto, desdobrou. Entendeu? Eu não nasci para isso. Eu não nasci, porque eu acabo com aquela ideia que dinheiro bom é o dinheiro no meu bolso. Então eu acabo não segurando. Magazine Luiza também é um caso. Magazine Luiza eu comprei, vendi, comprei de novo, dobrou, vendi, e estou comprado de novo esperando dobrar novamente. É mais ou menos isso. Mas aí, como as empresas de crescimento eu acabo ficando preocupado, olhando mais, eu tenho menos delas. Acabo tendo menos dessas empresas. Porque realmente ter empresa de crescimento é de duas maneiras. Uma maneira é, você colocou, vai na fé e pronto. Talvez o Bernardo deve ser mais ou menos desse modelo. Vai na fé. Quando vai na fé, entenda, fez um estudo legal dos fundamentos, entende o crescimento da empresa, e isso e aquilo. Mas tem que, de vez em quando, ou o outro é ficar acompanhando cotação. E ficar acompanhando cotação, e para mim isso acaba me preocupando. Enquanto já as de dividendos, são empresas extremamente essenciais no Brasil. Aí são essas que eu sei. Eu confesso que eu não olho nem resultado, de vez em quando, de algumas. Das elétricas, eu confesso que eu não olhei resultado de nenhuma de 2020. Os bancões eu olhei, mas as elétricas eu não olhei nenhum resultado, acabo nem acompanhando nem os fundamentos para poder ser assim.
e simplesmente vou lá fazendo aporte, sem ficar preocupado. Já uma empresa de crescimento, a gente tem que ter um certo trabalhinho nesse sentido. Então, nesse aí, e também pela minha idade, eu não quero ter tanto empresas que me deem trabalho. Então, eu fico mais com as empresas de dividendos e os meus amados fundos de investimentos imobiliários. Se eu somar empresas de dividendos e os meus amados fundos de investimentos imobiliários, na minha carteira de renda variável, vai dar 90%. Tranquilamente, 90% é para pingar dinheiro na minha conta. Mas, lembrando, para mim está faltando 13 anos para eu a dita aposentadoria, ou um momento que eu só trabalho se eu quiser. 13 anos para isso. Então, para mim, é essa tendência. Talvez se eu tivesse ainda faltando 33 anos para chegar nessa dita aposentadoria, talvez eu apostaria um pouco mais em crescimento. Mas, para mim, agora, de maneira nenhuma. Isso é um ponto importante, né, gente? O momento, né, que você está na vida também é muito importante para essa divisão aqui de carteira, né? Sim, esse momento é essencial, isso aí tem que ser levado em consideração, sem dúvida. E eu concordo muito quando você fala, Kiko, que as empresas de crescimento, elas dão mais trabalho. Você não pode simplesmente comprar e esquecer para nunca mais olhar. Porque quando você compra uma boa empresa de dividendo, que ela tem um moat bem largo, assim, uma vantagem competitiva, história que vem já de muitos anos, você pode ter muito mais tranquilidade na hora que você compra e falar, vou deixar aí, não preciso de fazer muito acompanhamento, muito gerenciamento. Isso aí realmente é muita verdade, né? Mas eu queria dizer aqui que, em primeiro lugar, eu não tenho preconceito entre empresas de dividendo ou de growth. Aqui, a base fundamental aqui, eu sigo muito a ideia que o Warren Buffett traz. Comprar empresas com preço abaixo do valor. Esse é o objetivo primeiro, né? Na verdade, o objetivo primeiro, antes desse, é proteger capital. Primeiro a gente protege capital, depois a gente vai buscar apreciação e ganho de capital. Como que a gente faz isso? Pelo menos como que eu faço isso? Em primeiro lugar, buscando empresas que têm um preço abaixo do valor. E aí, quando a gente avalia as empresas, a gente avaliando as empresas que elas são empresas de crescimento ou empresas pagadoras de dividendo. E aí eu trago a reflexão. Por que uma empresa ela paga dividendos, né? Para mim, existem duas razões. Pode ter uma empresa que ela ainda está conseguindo crescer e ela paga um pouco de dividendo para trazer algum tipo de remuneração ali para o seu shareholder. Porque, às vezes, a pessoa tem muito pessoa grande, né? Que quer ter pelo menos um pouquinho ali de remuneração. Às vezes tem gente que tem grandes fundos de pensão que precisam dessa remuneração, pelo menos um pouco de remuneração, né, para poder fazer frente ali às suas demandas intrínsecas. Então, acho que um pouquinho de dividendo às vezes faz sentido. Agora, quando a gente pega aquelas empresas que realmente elas pagam muito dividendos, por que elas estão fazendo isso? O que elas estão dizendo para o seu investidor? Elas estão dizendo que ela não tem mais o que fazer com aquele dinheiro. Eu não tenho mais onde investir, não tenho mais onde colocar para poder fazer esse dinheiro crescer. Então, o que eu estou fazendo? Estou te devolvendo ele. Eu estou devolvendo aos meus donos. Porque quais são as formas de financiamento de uma empresa, né? É o paid-in capital, que seria o capital próprio da empresa que ela capta dos seus donos. Ela pode pegar uma liability, ela pode pegar uma dívida, né? Pode ser de seus credores ou de outras fontes. Ou então ela pode pegar o lucro retido, o que fica ali do lucro dela, que ela fica para ela e pode reinvestir. E aí, quando a gente pega uma empresa ali que tem um ROIC, digamos, de 20%, né, um ROIC interessante, não é nada fabuloso, mas um ROIC interessante, 20%. Então, imagina só, se a empresa ela tem um ROIC de 20%, por que ela iria pagar um dividendo, sendo que a gente tem os dividendos hoje das empresas que pagam muito, pelo menos empresas americanas, que vão ficar num range ali de, digamos, de 4% a 9%, 10% no máximo. Por que eu vou pagar isso para que o meu acionista ele tenha que pagar um imposto em cima disso? Então, no nosso caso aqui de brasileiros, nós pagamos 30% em relação aos dividendos que recebemos do exterior, para depois, se fosse o caso de querer reinvestir esse dividendo, o nosso retorno compounded, ele seria muito inferior do que se a empresa pegasse, uma empresa boa, uma empresa com moat, ela pegasse esse capital e pudesse reinvestir todo esse capital em si mesma, sendo, hipoteticamente, uma empresa que tem um ROIC de 20% ou mais. Ela vai conseguir um retorno muito maior do que uma empresa
que vai simplesmente pagar o seu dividendo para os seus acionistas e passar esse lucro para ele, porque essa é a mensagem que me passa quando eu vejo uma empresa que paga muito dividendo. A empresa está falando para mim, olha, eu não tenho mais aonde colocar esse investimento, não tem como mais eu reinvestir ele para poder te trazer um retorno maior. Então, eu estou dando ele de volta, né? Que vocês são os donos, esse capital pertence a vocês. Mas como eu não tenho mais o que fazer com ele para poder depois trazer no futuro um retorno ainda melhor, eu já estou te devolvendo ele agora, porque não tem mais outra alternativa. Então, por isso que geralmente as empresas de dividendos são aquelas empresas que não são as empresas que eu mais olho, que eu mais procuro. Mas, como eu disse, eu não tenho preconceito. Se o preço da empresa estiver bem abaixo do valor dela, se for uma empresa pagadora de dividendo, uma empresa sólida, né, que tem uma solvência boa, tem um largo moat, eu não tenho preconceito nenhum. Tem empresas na minha carteira, inclusive, que têm essa característica, mas porque tinham um preço abaixo do seu valor. Agora, de maneira geral, eu vejo muito mais valor em empresas que têm assim, um largo moat, uma grande inovação, a disrupção de mercado, que tem um potencial grande de crescimento e que podem reter aquele lucro e multiplicar várias e várias vezes o meu dinheiro. Aí que eu fico muito feliz, ainda mais pensando que depois a gente pode falar um pouquinho de imposto, mas que a alternativa de imposto é mais legal para quem está pensando em ganho de capital do que receber dividendo. Sim, não, sim, nesse ponto aí eu concordo, mas olha só, eu acho muito legal o sentido do dividendo, né? Parece que a empresa realmente ela parou de crescer, né? Mas eu vejo que o grande ponto aqui, né, para quem investe em empresas de dividendos, além de comprar abaixo do valor, é ter aquela renda caindo, né? É aquela história que sempre falam da vaca, né? Você comprar a vaca para ficar tomando leite, né? Que eu acho que esse que é o ponto que fazem do fundos imobiliários, por exemplo, hoje, né? Pelo menos é o que deveriam fazer, porque você não vê ninguém fazendo short em fundo imobiliário, né? Você vê o pessoal comprando para acumular e ganhar cada vez mais dividendos. Então, eu vejo nesse sentido, né? Você comprar uma vaca para ficar tomando o leite ali dela, e de repente ela vai, faz um outro bezerro, e aí vai crescer, virar outra vaquinha, e vai dando mais leite, aí vai virando uma bola de neve de leite, né? Então, esse aqui é o grande ponto aqui que eu acho dos dividendos. Eu acho que quem está pensando em crescimento, e eu acho que o ponto que o Kiko colocou é muito bom, que é momento de vida, né? Então, quem está pensando em crescer, então, por exemplo, o Besal está no início ali da caminhada dele e tal, então, pô, tem que multiplicar o capital mesmo, tentar pensar em multiplicar mais, né? Porque a bola de neve a gente sempre fala aqui, cara, se você ter 10%, você ter 50%, mas de um capital pequeno, não vai fazer tanta diferença. É melhor você tentar multiplicar ele cada vez mais, que aí lá na frente você vai ganhar mais dividendo. Mas eu acho que o dividendo ele começa a se tornar um ponto importante quando você vai avançando. Mas eu gosto de ter o dividendo pensando nesse futuro mesmo, tipo, porque existem maneiras, né? O imposto sempre foi um grande. O pessoal pergunta muito nas nossas lives, né? Que, poxa, imposto de 30% e tal, né? E claro que sim, eu estou numa posição muito privilegiada que eu moro hoje nos Estados Unidos, né? Então eu posso abrir um IRA, por exemplo, né? Que é aquela conta de aposentadoria, que é onde eu não pago imposto nenhum, né? Nem a venda de ativos, nem sobre dividendos. Então, quem está pensando em futuro, né, que esse é meu caso, então geralmente eu compro empresas de dividendos no meu IRA, cara, lá na frente eu penso em ganhar muitos dividendos, mas agora eu acho que faz todo sentido ter um pouco de growth. E você, PH, o que você está fazendo? Cara, eu concordando aí com os meus colegas, mas, cara, uma coisa que é importante falar também é tudo envolve uma questão de gestão de risco. É que aí entra aí a questão da idade, né? Da idade, do momento da vida, tudo. Porque, pô, se um cara ele tem ali uma carteira para 100% em growth, pô, esse cara ele também está assumindo um risco gigantesco. Porque do mesmo jeito que a empresa de crescimento ela sobe, ela desce. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o Banco Inter. Né, e o Kiko ele comentou, porque quando o Banco Inter estava R$9, pô, ele estava R$9, mas antes disso ele estava 20 e tantos. Olha aí, quantas pessoas que nessa queda não olharam e tremeram a base. Realmente, teve muita gente que entrou e ganhou muito dinheiro. Então, assim, uma coisa que o nosso ouvinte tem que ficar muito atento, né, depois, né, dele escolher qual estratégia de investimento que ele vai querer adotar na sua maioria, né, se vai ser um growth, se vai ser dividendo, é justamente ele conseguir fazer essa gestão de risco, dele conseguir fazer com que a carteira dele cresça
né? Mas sem elevar todo o patrimônio dele em uma coisa só. Hoje eu tenho, assim, o que foi quando, João, que a gente conversou aquele dia que eu estava começando a querer pegar um pouquinho mais de dividendo. O PH ele era 100% porra louca, vai, foda-se, e comprava sem reserva de emergência, sem nada. Essa parte aí eu ainda tenho, não. Eu ainda tô certo. O cara é 100% risco mesmo. Eu faço jus aos meus 22 anos e aceito muito risco e vou embora, que eu ainda tenho muito tempo para corrigir cagada. Não, muito bom, cara, muito bom. Eu acho que então esse ponto é importante, né? Então, no primeiro ponto aqui quanto que a gente foca em cada um? Eu acho que o growth é para quem está começando a carteira e o dividendo para quem está pensando mais em renda passiva. Mas vocês não acham que vale a pena já começar a construir uma carteira de renda passiva, mesmo que seja pequena? Porque olha só, ele pode ser 80-20. Mas se você vai comprando esse 20, seu patrimônio está subindo, no início está ganhando R$ 5 por mês, 20, 15, 20, 30, 50, 100. Então, conforme você vai ficando mais velho, você vai começando a ganhar mais, né? Então, vocês não acham que vale a pena ir aos poucos colocando mais dividendo na carteira, até para ter aquela rendazinha caindo, né? Aquela frase, não sei de quem que é, cara, mas que jogador bom é aquele que marca todo jogo, não é aquele que espera um mês para marcar 5 gols. Né? Que é tipo assim, é bom você ter sempre um dinheirinho caindo do que você esperar muito para depois começar a ganhar dinheiro, porque aí você consegue ter uma noção melhor de que você está indo bem. O que vocês acham? Vocês não acham que vale a pena já ir colocando desde o início ou não? Taca lá no growth e lá na frente, quando tiver 50 anos, volta pro dividendo. Não, João, cara, aí você imagina, né? 50 anos, o cara vai, aí ele liquida todas as posições, paga um imposto de renda arretado, e aí ele roda, né, coitado? Só queria fazer um comentário antes do que o PH falou, né, sobre essa questão das empresas de crescimento, elas poderem subir muito e caírem muito também. E isso é algo mais comum em empresas que estão mais no começo, né? Empresas que às vezes não têm muito lucro, às vezes nem tem lucro, né? Tem empresa que nem receita tem empresa listada na bolsa que nem receita tem ainda. A gente chega a ter essas discrepâncias. Agora, isso é muito mais comum nesse tipo de empresa que o valuation dela se baseia muito mais em promessa. E quando essa promessa ela começa a parecer um pouco mais ambígua, um pouco mais vaga, aí ela tem uma volatilidade realmente muito grande, pode cair muito. Só que a gente tem empresas de crescimento também, que são empresas muito lucrativas, como é a Apple, por exemplo, que tem um CAGR aí de cerca de mais de 20%, pegando aí os últimos 10 anos. Então, é uma empresa que ela está crescendo muito, mas que já tem um fluxo de caixa muito consistente e que, por consequência desse fluxo de caixa, já é uma empresa que é muito estável. Então, não é uma empresa que oscila demais. Né? A gente vê que ela está crescendo bastante, mas ela não tem aquelas oscilações que nem um Bitcoin da vida, que tem uma oscilação diária de 15%. China, né, cara? Não sei o que é mais volátil, a China ou o Bitcoin? China. Agora, sobre essa questão aí que você perguntou, né, João? Eu acho que, assim, eu não vejo o sentido de já começar a ter um foco em dividendos só por começar. Eu sou da noção sem preconceito. Vamos ver o que realmente está preço abaixo aí do valor. Acho sim que no começo da vida faz bem mais sentido a gente ter um olhar mais para as empresas de crescimento. Enquanto que se eu tivesse lá nos meus 50 anos, quase 60 anos, certamente que minha carteira seria bem diferente do que ela é hoje. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que não faz sentido ter uma parte reservada para dividendos, por mais que possa ter um psicológico envolvido nisso. Então, para quem tem esse psicológico é forte neles, então eu vejo, eu estou ganhando aqui $100 por mês, e aí depois daqui um ano eu estou ganhando $250, aí daqui outro ano eu estou ganhando $500 por mês. Se esse psicológico for muito forte na pessoa, aí eu acho que faz sentido. Né? Se isso incentivar a pessoa a investir mais, faz sentido. Mas se esse não for o caso, eu acho que financeiramente faz mais sentido investir nas empresas de crescimento pelo fundamento e pela vantagem de imposto. Não, até porque, né, a empresa que hoje ela é de crescimento, amanhã ela vai pagar o dividendo, né? Pode ser amanhã, no caso,
muitos anos, né? É ela que vai pagar o dividendo. E aí você vai mamar nas duas vacas ao mesmo tempo, né? Para mim, ainda acho complicado que eu sou mão de alface. Tava lembrando. O Kiko não consegue, cara. O Kiko não consegue segurar a posição. Rapaz, 2018, o Banco Pan-Americano, alguém já olhou e analisou os fundamentos do Banco Pan-Americano? O Banco Pan-Americano, ele estava extremamente... era quase um turnaround. Só que 3 anos de prejuízo, também não chegou a pedir turnaround, não, mas estava uns 3 anos de prejuízo. Aí, de repente, deu um resultado muito bom. Pô, a economia mudando, tinha um dedo do BTG lá dentro, tinha um dedo da Caixa, o BTG comprando a participação da Caixa lá dentro, um dedo do BTG lá dentro. Eu cresci o olho assim, cara, R$ 2,70 cada açãozinha. Comprar uns 2 lotezinhos aqui. Aí comprei uns lotes, pá, virou o ano, soltou um novo resultado, bateu R$ 6, vendi. Sabe quanto tá hoje? Que está em queda, R$ 12 a ação. Assim, eu realmente, e assim, pode crescer mais, pode, acho que tinha chego a 18, 20, mas eu sou mão de alface. Eu nem acompanhei mais depois também. Eu falei assim, eu olhei agora só por curiosidade, eu resolvi dar uma olhada para ver Dor de cor é foda, não pode ficar olhando, nossa, mas dor de cor. Mas eu não acreditava, eu não olhava para o Banco Pan e falava assim, inclusive eu sou cliente, eu tenho produto de renda fixa do Banco Pan-Americano. Antes de 2018, eu já era cliente e já tinha produto de renda fixa do Pan-Americano. E eu não acreditava tanto assim que ia tão longe. O pessoal até chegou a comparar que ia ser o novo Banco Inter, mas o ganho de capital seria, se eu tivesse segurado até hoje, que nós estamos falando de 500%, e eu não segurei. E isso aí, de modo geral, é o que eu faço. Eu acabo não segurando. Na hora que sobe, eu acabo vendendo mesmo e jogo lá para as empresas de dividendo. Já pensou, Bezão? A gente com 500 bagger na carteira. 500 Mas eu acho que o que pode curar essa ansiedade é justamente a gente fazer a análise de qual que é o valor da empresa. Porque mesmo se ela subir bastante, a gente vê que se os fundamentos dela forem subindo juntos e de que a relação preço-valor ainda estiver interessante, a gente pode ficar tranquilo e não querer vender. Acho que agora, quando é o contrário, né, se o preço subiu demais acima do valor, aí não faz sentido a gente ficar se expondo a esse risco, né? Eu já comentei aqui que uma das operações que eu fiz aqui, que tive bastante sucesso, foi com Baidu. Então, eu vendi Baidu a mais de $300, né? Tive um lucro muito bom. Baidu é o Google da China, galera, para quem não conhece. Exatamente. Hoje ela caiu muito por causa de fatores que são externos a ela, né? Por causa de problemas com o governo chinês. Não necessariamente os fundamentos. Só que quando ela bateu lá mais de $300, na minha opinião, o preço estava bem acima do valor. Então não fazia sentido eu manter ela na carteira. Agora, se fosse o contrário, não, podia ficar tranquilo e continuar com ela lá. Então acho que essa tranquilidade, ela pode ser trazida no momento que a gente começa a conhecer o valor das coisas. Porque mesmo que suba, a gente não precisa ficar ansioso. Pô, tem que vender agora, senão depois eu não vou conseguir vender, vai cair, não vai voltar. Isso é particular também, né? Eu acho que depende muito da pessoa. O Kiko tá falando aí que ele ia conseguir segurar. O Kiko, imagina se você tivesse comprado Bitcoin em 2010, cara. Você não ia aguentar segurar até hoje. Bateu os $2.000. De jeito nenhum. Eu nem. Tem gente que fica sonhando assim, se eu tivesse comprado, eu falei, eu não ia ganhar do mesmo jeito. Primeiro que eu não tinha muito dinheiro, eu não colocaria muito dinheiro pela característica das criptomoedas, né? E na hora que dobrasse, triplicasse, não, tchau, chega. Eu não ia segurar, não. É igual o otimista fala, né, cara? O otimista fala que o pessoal fala muito com ele. Queria muito ter comprado uma Magalu em 2015, né? Aí ele fala, não adianta nada, você ia ter vendido com 100% de lucro, né? Não adianta nada, ficar querendo. Você ia ter vendido antes, né? Mas é um ponto muito, muito interessante. Mas eu acho que um ponto também legal de pensar, né? É pensar nessas empresas aí que elas vão continuar por muito tempo também, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala de uma vaca leiteira, a gente quer que a vaca não morra também, né? Porque tem muita gente que mata a vaca, né? De tanto tirar leite, depois corta e come e tudo, mas aí depois fica sem nada também, né? Que é muito comum.
né? Aconteceu isso muito aqui nos Estados Unidos, né? Quando muitos fundos começaram a tomar conta das empresas, né? Viraram acionistas majoritários, eles estavam sugando a empresa mesmo, paga dividendo, paga dividendo, paga dividendo. Aí quando acabava o caixa, eles vendiam as ações e iam para a próxima, né? Então, eu acho que um ponto legal aí que vocês comentaram é que tem que avaliar o que está acontecendo na empresa também, né? Porque se um dia ela for parar de pagar dividendo, você fica lá só comprando, 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 né? Um dia para, você fala assim, ó, morreu ali com a vaca, a vaca morreu. E aí, agora, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado também aí nesse ponto. E tem empresa que tem uma certa obsessão com esse pagamento de dividendo, que começa a pegar a dívida para poder pagar dividendo. Então, por isso que é tão importante a gente olhar também o cash flow statement das empresas, para poder entender de onde que está vindo ali esse pagamento de dividendo. Porque se a gente vê ali que a gente está com um CFO negativo e a empresa tá que paga dividendo, pô, de onde que está vindo esse dinheiro, então? Né? O Isso é CFO verdade. vai ter que estar muito positivo ali para ela poder estar conseguindo pagar esse dividendo. Então, é importante que a empresa que paga o dividendo, ela tenha essa consciência de que, se por acaso a situação não permitir ela passar de fraqueza, que é normal, né? É de se esperar que em algum momento tenha alguma situação adversa que possa trazer algum problema, né? O importante é ela conseguir passar por esse problema, mas que ela tenha essa flexibilidade de poder, se for necessário, cortar seu dividendo para poder se reestruturar, planejar melhor e passar por aquela adversidade. Agora tem empresa que, como eu disse aqui, a GM, né? Ela passou por muito tempo aí tendo CFO negativo e continuou com o pagamento de dividendo dela, né? Então, os acionistas viram o dinheiro caindo na conta deles lá, às vezes pensando, nem olhando, né? Os financial statements da empresa, falando, pô, essa AGM deve estar muito bem, né? Meu dividendo continua aqui legal, às vezes até crescendo, tô tranquilo. Só que se ele fosse olhar lá o cash flow statement, ele ia ver que não era bem essa história. Boa. Mas assim, eu ainda acho que faz todo sentido assim, ter o dividendo. Só tem que tomar cuidado para escolher essas vacas leiteiras. Até os fundos imobiliários, os REITs, né, que são lastreados em imóveis, é só você pensar, né, de uma maneira lógica, as pessoas sempre vão precisar de um lugar para morar, né? As empresas sempre vão precisar de escritório. Então, por que não alugar para esses caras? Você pode repassar a inflação para eles, né? Então, pensando em longo prazo, faz todo sentido. Mas tem que escolher bem também esses ativos, né? Não é porque é para dividendo que também não tem que escolher bem. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham que vale mais a pena aqui desse sentido? O dividendo ou se a empresa estivesse recomprando as ações para bonificar os seus acionistas? Porque é uma outra maneira também para a gente também depois entrar num ponto que é os impostos, né, que estão começando a acontecer tanto no Brasil e já tem nos Estados Unidos, que é o que a gente fala mais aqui, né, que tem 30%, né, na fonte ainda, não dá nem para ver o dinheiro já come antes, e no Brasil também vai ter o 15%. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Talvez valha mais sentido, então, empresas que recompram mais as suas ações ou empresas que pagam dividendo? É uma boa pergunta. Realmente uma boa pergunta, mas a recompra de ações, ela acaba tirando ações do mercado e logo aumentando também o dividendo, de modo geral. Então, acaba diminuindo o número, acaba aquele tanto de ações que você tem, acabam sendo um percentual maior na participação da empresa, então acaba aumentando o seu dividendo. Então, uma coisa acaba levando a outra. A gente acaba gostando da compra de ações porque vai gostar, vai aumentar os meus dividendos. Então, eu gosto quando a empresa anuncia compra de ações, mas tem, tipo assim, escutei a notícia, já gostei. Mas depois eu vou investigar por quê para ter certeza se eu gostei ou não. Mas eu não lembro agora de uma compra de ações que eu não tenha gostado recentemente para poder citar. Mas, de modo geral, as compras de ações, a VEG comprou um pouquinho. De modo geral, essas... A própria Apple, né? O pessoal fala que a Apple paga dividendo, mas ela costuma comprar muita ação, né? A Apple está destruindo o equity dela para poder comprar ação. A gente vê o equity da Apple sendo dizimado nos últimos 3 anos aí, com tanto de recompra de ação que ela está fazendo, são literalmente dezenas e dezenas de bilhões de dólares por ano. Ela está comprando muita ação de volta.
E assim, e o mercado gosta disso, a gente vê a valorização. Quando tem um bom motivo, a gente vê a valorização na cota. Então, a gente acaba gostando pelos dividendos, que vão vir um pouquinho maior para aquelas empresas que não pagam, e acaba gostando porque o mercado acaba levando um pouco o preço, ganha um pouco mais. Eu acho que é aquela questão, né? Acho que o ponto-chave desse dia de hoje é o ponto de vida que a gente está, né? Então, hoje para mim, buybacks faz muito mais sentido por uma questão de imposto, né? Pensando que o imposto sobre o dividendo ele é de 30% na fonte e o de ganho de capital ele é de 15%, sendo que a gente tem isenção para venda com lucro até R$35 mil. Então, faz bem mais sentido para mim o buyback. Isso para fora do Brasil, né, Bezão? Esses R$35 mil. Como é que é? Isso para fora do Brasil, né? Os R$35 mil. Aqui dentro é 20, eu acho. Na reforma tributária que vai ficar por trimestre e vai ser 60 mil, vai ficar bem, bem interessante em relação a isso. Você vai fazer, agora em vez de você pegar mês a mês 20 mil, vai ser 4 trimestres. Qual foi o seu resultado nesse trimestre? As vendas foram abaixo de 60 mil. Aí já, vamos dizer assim, se a gente for realizar lucro, você realiza um lucro grande agora e espera um bom tempo aí para realizar outro aí. Eu gostei dessa nova tabulação. Eu não gostei muito não, porque eles estão diminuindo, né? Você pega um trimestre aí... Passa para 15, né? Passa para 15. Não gostei não, acho que eles estão diminuindo, tá ficando pouco. R$60 mil tá pouco para um trimestre. Não, mas isso no Brasil, porque o Brasil é 20 mil mês. Lá para fora não mexeu nada, não. Entendi. Que bom, bacana. Mas esse é um ponto, né? E os dados que eu passei aqui para investimento no exterior, né? 30% na fonte e 15% sobre o ganho de capital. Então, para mim, eu acredito que seja bem mais interessante fazer esses buybacks, mas não a qualquer momento, porque eu acho que o buyback a qualquer momento também é interessante, né? Eu acho que tem que ser em momentos estratégicos, quando o management ele percebe que, de novo, o valor das ações está abaixo, o preço das ações está abaixo do seu valor. Porque não adianta nada você fazer o buyback se o preço da ação estiver muito acima do valor, né? Imagina se o management lá da GameStop decidisse fazer um buyback de ação lá no pico do short squeeze. Não faria sentido nenhum, né? Então, acho que o importante é que o management ele tem esse pensamento crítico, né? Não é fazer o buyback só por fazer, é fazer no momento oportuno. Mas fazer o buyback é mais interessante, é uma remuneração melhor para o acionista do que passar por dividendo. Agora, se eu tivesse no momento da minha vida que eu já tivesse ali com meus 60 anos aposentado, aí eu queria meu dividendo. Eu ia querer meu dividendo para poder custear a minha vida, para poder, né, pagar aluguel, para poder pagar comida, para poder pagar gasolina, para poder viajar. Aí seria uma história completamente diferente. Mas porque eu estaria num momento da vida em que eu queria mais estabilidade. Eu queria poder ficar mais tranquilo, só recebendo ali os meus proventos. Mas se eu quiser um crescimento mais acelerado, aí eu acho que realmente não é a melhor estratégia. Eu acho que para quem quer um crescimento mais acelerado, está no momento da vida que não precisa de tanta estabilidade, tranquilidade, aí empresas que fazem buyback trazem um tipo de remuneração melhor para o acionista. E essa estabilidade, eu acho que ela vem também dessas empresas de dividendo. Eu acho que deixa as pessoas mais tranquilas também, porque você acaba tendo... você diminui o beta da carteira, querendo ou não, né? Porque essas empresas, geralmente, elas têm um giro menor. Apesar de ter uma liquidez alta, elas têm um giro menor. Porque quem compra ela, geralmente, não está ali fazendo esses grandes investimentos, né? Então, a carteira fica menos volátil. E aí, quando acontece esses momentos onde você tem, né, o preço está abaixo do valor, que o Bezão citou aqui, geralmente é uma oportunidade muito boa, né? Porque você vai comprar uma empresa que, uma notícia, por exemplo, né, no Brasil é assim, né? Se for seguir o Warren Buffett, né, se comprar o som dos canhões, tem que comprar todo dia, né? Porque todo dia tem alguma coisa.
E sei lá, o Bolsonaro caiu, a ave ataca o Bolsonaro lá no Palácio Planalto, aí vende, né? O mercado cai. E aí aparece que o mercado, geralmente ele sente mais do que ele deveria, né? Isso é normal, ele exagera tanto para cima quanto para baixo, isso é muito comum. E aí, nesses momentos, é interessante, porque você está comprando uma empresa estável, que vai te pagar dividendos, abaixo do valor, e que você vai ter um horizonte muito longo, né? É muito difícil imaginar um mundo no futuro sem Coca-Cola, né? Sem 3M, sem Black Decker, que são empresas que são excelentes pagadoras de dividendo, né? Dividend Kings, que a gente chama, e tem as Dividend Aristocrats também, que pagam há 25 anos. Então, essas empresas, geralmente, elas diminuem seu beta, então tem uma crise, né? Tem aquele estresse gigantesco, Covid, essas empresas geralmente são as que sentem mais, são as que sentem menos. E aí deixa as pessoas mais tranquilas para comprar mais. E quando você tem essas empresas mais voláteis, né, geralmente as pessoas vendem. E é o que a gente fala, né? Geralmente as empresas elas vão subindo de escada, mas elas caem de elevador, né? E isso aqui é um ponto importante do psicológico das pessoas. Se você não aguenta, igual o Kiko falou, né? Eu não aguento segurar, eu vendo, né? Se você não aguenta, fica tranquilo, né? Faz o que você dá. Eu acho que conforto é a principal ponto aqui para poder definir o que a gente precisa fazer. Tem que estar confortável, se você consegue segurar esse risco, né? Porque uma coisa que a Débora falou no último episódio, não sei se vocês ouviram, né? Mas a Débora falou no último episódio que a gente vai ver quem é investidor de verdade nos próximos anos, porque nos últimos anos foi só bull market, só a bolsa subindo, né? Pode ter tido até a crise do coronavírus e tal, mas depois recuperou. Mas só alta, só alta, só alta. Mas agora, pelo jeito, está começando um ciclo de dar a bolsa andar de lado. É que nós vamos ver se o pessoal é investidor mesmo, né? E aí agora que é um ponto importante que quando aparece as oportunidades. Agora você falou do elevador, né, João? Agora, para quem tem o perfil de realmente aceitar esse risco, a volatilidade, ela pode ser, na verdade, uma grande oportunidade. A maior aliada, né? Depende de como você vê isso, porque se o preço ele realmente despencar e o fundamento não despencar, é uma baita oportunidade para comprar mais. Natal. Aí é Natal, né? Então a volatilidade ela pode ser tanto amiga quanto inimiga, depende tudo aqui da mentalidade de cada um. Mentalidade não, Bezão, mindset. Isso aqui é um podcast de investimento. Mindset. Gente, para a gente terminar aqui, eu queria saber de vocês o que vocês acham desse imposto agora, né? Então, no Brasil, principalmente, teve nessa proposta aí de imposto de 20%, que eles falaram, agora é melhor, vai ser 15%, né? As empresas vão ser beneficiadas. Nos Estados Unidos já tem um imposto na fonte de 30%. O que vocês acham nesse sentido? E agora ficou mais interessante ainda de ter empresa de crescimento, ou ainda vale a pena dividendos, né? O Brasil está com uma alta de taxa de juros também, né? A curva está começando a dar uma crescidinha lá na frente. E aí o pessoal está querendo sair dos fundos imobiliários, acho que o Kiko pode até falar disso. O que vocês acham? Ainda vale dividendos? Né? Porque eu sempre sou, né, eu sempre sou contrary, né? Então, se está todo mundo vendendo fundo imobiliário, eu fico doidinho para comprar. Né? E aí, quando está todo mundo comprando demais os ativos, geralmente eu estou querendo comprar outro. Então, o que vocês acham, né? Esse imposto, ele é realmente um empecilho ou talvez seja uma oportunidade agora para nós? Assim, primeiro vamos entender o que vai mudar, né? Para depois a gente... Graças a Deus, fundos imobiliários ficaram de fora, então os fundos imobiliários ficaram de fora, não vão continuar isentos, estão continuando eles isentos. Já uma boa parte dos meus proventos recebidos mensalmente não vão ser onerados. Mas as empresas de dividendos, na proposta, foi proposto 20%, mas tem aí vai ser votado ainda uma redução para 15%. Um destaque vai ser votado e provavelmente aprovado, vai ser reduzido para 15%. Então, vai ficar 15% sobre os dividendos. Mas esses 15%, eles é mais ou menos uma contrapartida de uma redução do imposto do PJ, apesar que tem muita gente reclamando, principalmente escritórios de advocacia. Tem escritório de advocacia, porque hoje uma empresa, se você somar tudo, eles pagam 34% de imposto. Uma empresa PJ, não estou falando de MEI, estou falando as limitadas, as SAs,
e assim para cima, elas pagam mais ou menos 34% de imposto em cima do lucro líquido. Vai ter uma pequena redução aí, porque é uma contribuição mais o imposto. Aí a soma dos dois está 34%. Se eu não me engano, o imposto é 25%, a contribuição é 9%. Aí o imposto vai reduzir para 22,5% e a contribuição para 7,5%. Então, dá uma redução aí de 4%. Então, as empresas vão ser menos oneradas no lucro líquido em 4%. Aí, contrapartida, porque o governo não tira de um lugar, ele foi lá e botou 20% nos dividendos. Inclusive, a improbidade administrativa, se ele não, quando ele tira um imposto de um lugar e ele não colocar em outro lugar, ele responde por isso, né? Então, ele tem que ser responsável, o governo, a não ser que ele realmente tivesse aí com... a gente não estivesse com déficit, a gente tivesse com superávit fora de sério aí na arrecadação, aí ele poderia tirar alguma coisa, ele poderia justificar, mas na atual circunstância que nós temos déficit, ele não pode tirar de um lugar sem botar em outro. Então ele tirou aqui e colocou ali, e ainda achando que vai lucrar mais. Eu vi um estudo de escritórios de advocacia que a OAB apresentou, que na verdade dos 34% eles vão subir para 41%. No estudo aí, o que foi apontado. Vai ter uma alta de 44% para... Deixa aqui, minha mocinha aqui está querendo. Quando não é a Lua, é a Vênus que vem aqui. As gatinhas do Kiko adoram participar das lives, é impressionante. Exatamente. Ele já chegou aqui, já derrubou um pedestal, derrubou tudo, mexeu na câmera, mas tudo bem. Mas continuando. Então, para essas empresas, aí são empresas não listadas à bolsa, empresas que normalmente são criadas por grupos de advocacia, isso, eu acho que eles realmente vão sofrer um pouco, porque eles tiram o salário desse dividendo, né? Vai acabar sofrendo. Agora, você pensando aqui no Brasil, empresas payout de 30%, 35%, 50%, de repente, se você fizer a conta, esses 4% de desoneração vai compensar no maior lucro líquido os 15% dos dividendos. É lógico que eu não fiz essa conta ao pé da letra, mas as grandes pagadoras de dividendos, como Taesa, como Engie, como agora mudou de nome aí a Tietê mudou o nome, agora é Energias Brasil, é a EAS Brasil, a AAS Brasil, mudou o nome dela. Agora não é a AAS Tietê, agora é a AAS Brasil. Elas sim vão acabar, vai ser melhor para a empresa, mas a pessoa que recebe dividendo dessa empresa vai acabar sofrendo um pouquinho, porque vai impactar. Agora, para as empresas que não dão lucro, ou que o lucro é pequeno porque estão reinvestindo muito dinheiro, pensando em crescimento, nós estamos falando aí de mais dinheiro no bolso, no lucro líquido para ser reinvestido, porque vai ter menos... então, para as empresas de crescimento, essa reforma é muito boa mesmo. Eu acho que isso aí pode impactar um pouco no múltiplo das empresas, né? Porque a competição com a renda fixa, ela começa a ficar um pouco mais complicada, as empresas grandes pagadoras de dividendos comparado com a renda fixa. Porque uma coisa que o Brasil tem de muito bom é a renda fixa. Comparado com o exterior, a renda fixa brasileira, ela é fantástica. A gente tem um Tesouro Selic aqui, em que, apesar das variações da taxa de juros, o seu principal ele não é afetado, e a remuneração que esse tesouro te dá, ela é composta junto aos próprios pagamentos de juros. Então, a renda fixa brasileira é realmente muito boa, muito boa. O único problema da renda fixa brasileira é que ela é no real brasileiro, que é uma moeda fraca que vem se desvalorizando desde que foi criado. Todas as moedas fiduciárias acabam passando por esse processo, né? Mas o real brasileiro, ele dá um jeito de ser uma das moedas que mais se desvaloriza aí no mundo. Então, eu acho que o problema maior está em relação a essa competição, né? Então, pode ser que os múltiplos eles acabem se moderando um pouco para que o yield, o dividend yield, ele possa apreciar um pouco e dar uma compensada, né? Então, eu acredito que esse possa ser o principal impacto. Tá tendo uma concorrência agora com a renda fixa, né?
E é exatamente por isso que os fundos imobiliários têm sofrido bastante. E eu sempre falo, né? Quando está todo mundo falando de um ativo, que é a hora de comprar o outro, né? Que geralmente é quando eles esquecem. Que foi o que aconteceu aí, que a gente falou de Bitcoin, foi o que aconteceu aí, que aconteceu da Bolsa Americana, né? Agora tá todo mundo falando de Bolsa Americana, só se fala de Bolsa Americana, né? Então talvez agora é o momento de parar um pouco e pensar, né? Garimpar mais os seus investimentos, né? Não comprar sem pensar. Eu acho que o momento chegou. A gente falou muito, né, Kiko? Olha só, a Bolsa Americana tá esquecida e tal. Agora tá todo mundo só falando de Bolsa Americana, né? E esqueceram. Agora já chegou nas máximas que o pessoal está achando interessante. Eu vou entrar. Agora o Essa pessoal... tem muito tempo, né, gente? Vamos pegar aí desde 2008. Quantas máximas que ele já fez? Quantos dias de máxima o S&P já teve desde 2008? Olha o crescimento que teve. É crescimento histórico, né? Assim, a gente vê um crescimento muito grande, né? Desde da época da crise, com toda a ação do Fed e a recuperação da economia americana. Então, simplesmente dizer que a gente está na máxima, eu acho que não é uma justificativa para não comprar. Porque se o índice está crescendo, né? Se a gente pega um gráfico histórico aí de 200 anos atrás, a gente vê que as bolsas elas vêm crescendo. E para que elas possam crescer, cada dia tem que ter uma máxima nova, né? Apesar de existirem correções, precisam de ter novas máximas, novas máximas, novas máximas. Então, eu acho que o importante é a gente avaliar as empresas, né? E não necessariamente os índices. Tem que garimpar, tem que Porque garimpar. o que nós começamos a falar lá no canal, para o pessoal começar a investir no exterior, era por volta de agosto do ano passado. O dólar lá 5,70, por aí, e aí você imagina o preço que estava aí as ações dos Estados Unidos em agosto do ano passado, porque estava interessantíssimo. Mas aí o pessoal não queria porque o dólar estava 5,70, porque estava alto demais. Não, é verdade. Não, eu acho que assim, o ponto de vista é interessante, né? Mas eu acho que quanto mais sobe, né, mais cuidado você tem que ter ao escolher os seus ativos. Eu acho que, graças a Deus, né, eu acho que eu nunca cometi um erro grotesco assim, né? Mas eu vejo muita gente cometendo erros grotescos para comprar só porque está subindo, né? Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado, gente. Tomar muito cuidado, que quando tá todo mundo falando daquilo, já foi precificado antes, né? Então, tá todo mundo falando de um ativo específico, os grandes já compraram há muito tempo. Então, tá falando mal, os grandes já venderam há muito tempo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que tem que garimpar bem quando tá muito na alta, né? Tá muito falado, muito impacto, tem que garimpar bem. Porque oportunidade sempre tem, sempre vai existir, né? E seja momentos de alta, momentos de baixo. Sempre vai existir oportunidade. Então, só tem que saber para onde olhar. Mas eu sou muito contrário em assim mesmo nesse sentido. Se está todo mundo falando daquilo, geralmente eu vou comprar outra coisa, porque é nesse momento, porque a gente está pensando em longo prazo também, né, gente? Então, as pessoas falam assim, subiu em 100%. Tá, mas 100% para mim, para o ano que vem, não vai fazer diferença nenhuma. Eu prefiro ganhar 500% daqui a 15 anos, né? Porque aí vai ter muito mais dinheiro que eu vou ter colocado aí nesse período. Então tem que, né, alinhar a expectativa, pensar aí na sua estratégia e o que a gente falou aqui foi, acho que o ponto mais importante desse podcast, o momento de vida que você está. Toma muito cuidado com isso. Só um porém desse 500% no longo prazo é que as pessoas também têm que levar em consideração a taxa de desconto, né? Tem que trazer esse crescimento futuro para valor presente. Então, o crescimento nominal de 500%, por mais que possa parecer fantástico, às vezes quando a gente traz para o valor presente, ele não é tão grande assim. E dependendo da taxa de desconto que a gente usa, o 100% em um ano pode ser maior do que 500% em 15 anos. Você falando em valores nominais, né? Não, aí com certeza, né? Faz todo sentido. Bom ponto. Bom, gente, então é isso, né? Então concluímos que dividendos é melhor do que crescimento. Acho que. Tá bom, viu? Então é isso, muito bom. Cada um pode tirar a própria conclusão. Muito bom, sempre bom ter vocês aqui, gente. Um prazer, muito obrigado, Kiko. Fala aí onde que o pessoal te encontra, Kiko. Isso, a gente bateu um papo antes aí, eu falei para vocês, e agora já serve para todo mundo, a alta do IOF
ela não vai ter impacto no câmbio, tá? É só nas operações de créditos. Aí não vai ter impacto no câmbio. Eu falei que ia ter, mas eu dei uma lida rapidamente aqui. Aí não vai ter impacto no câmbio. Fiquei feliz. Empréstimo não estou pegando mesmo, então não tem problema. Mas aí, pessoal, eu estou lá no canal Dicionário do Investidor, falando bastante de fundos imobiliários, de renda fixa. O João está lá comigo me ajudando a falar de ativos internacionais e sobre criptomoedas, para a gente poder cada vez estar dando uma evoluída e uma diversidade de ideias, de falar de imposto de renda, falar de tudo, modo geral, é o que a gente tem que aprender. Porque a educação financeira, infelizmente, na escola a gente não aprendeu. Então, esse tipo de papo que a gente está tendo aqui é fundamental para que a gente entenda, é fundamental que a gente passe mais informações e que vocês ganhem mais poderes nas suas tomadas de decisão. É isso que a gente vai lá no canal Dicionário do Investidor e também no Instagram Dicionário do Investidor. Tá certo, pessoal? Grande abraço, valeu pelo convite aqui, João. Sempre pronto aqui. Sempre que eu estiver disponível, pode falar que eu estou aqui. Muito bom, Kiko. Sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigado, PH. Veio aí com a blusa do Carolina Panthers aí para mostrar que investimento, dividendos é muito melhor, não é, PH? Aquela blusa. Que isso, ó. Eu nunca disse isso, hein? O pessoal aí pode checar aí. Quem tá falando é o João, mas muito obrigado, João. Muito obrigado, Bezão, aí, pelo convite. É sempre um prazer vir aqui para conversar sobre qualquer coisa no mundo dos investimentos. E até daqui a pouco, na mentoria, ano que vem, ou então na próxima turma aí que abrir, todo mundo façam mentoria aí, show de bola. Super recomendo. Verdade, cara. Esquecemos de comentar esse ponto, né? A gente falou aqui de valor, falamos de escolha de ativos, falamos sobre mercado. Tudo isso a gente está passando na mentoria, né? Então fiquem atentos aí para vocês participarem também. E o Pedro, ele está fazendo, né? E conta um pouquinho pro pessoal aí, Pedro, o que você está achando? Já que você trouxe, agora você não. Fala aí pro pessoal, rapidinho. 2 Cara, minutinhos aí. tá sendo ótimo, velho, de verdade. No caso, assim, os encontros são ao vivo, 3 vezes na semana, mas caso alguém perca o encontro, então algum imprevisto, não pode ir, fica gravado lá dentro da nossa comunidade no Hotmart Sparkle. Então, pô, dá para ver, rever, ver de novo, uma semana, 2, 3, e, cara, muito completo, vindo desde o básico, desde o porquê investir, como começar, escolher ativo, escolher corretor, até pô, como é que você lê uma análise de balanço, como é que você interpreta tudo. Tá sendo ótimo. Eu tô gostando demais. Eu vejo que os meus colegas aí estão aproveitando muito. Até o gatinho tá concordando lá, gente. Gostei de ver. Até o gatinho tá concordando. Show de bola. Muito obrigado, PH. E valeu, Bezão. Sempre um prazer estar aí junto com o Bezão, conversando, discutindo. Até o Bezão concordou hoje que dividendos é melhor, né, Bezão? Não. Ei, gente, muito obrigado, Kiko. Muito obrigado, PH, pela presença aqui. Eu acho que o importante é a gente poder trazer esses pontos de vista diferentes para quem está escutando, ter diversos pontos, diversas opiniões, poder formar a própria opinião, né? Quanto mais dado a gente tiver, melhor para a gente poder criar e avaliar com bastante profundidade, com pensamento crítico, o que faz mais sentido para o momento de cada um, né? Porque a gente falou aqui, né? Cada um vai ter um momento de vida que precisa ter uma necessidade diferente. Eu acho que o importante é ter essa diversidade de pensamento para poder conseguir tomar uma boa decisão, uma decisão bem fundamentada, né? Mas muito obrigado, pessoal. Se alguém quiser me seguir lá no Instagram, @BernardoVSC. E até a próxima. Valeu. Show de bola, gente. Show de bola. É isso, gente. Muito bom. Né? Construir a bola de neve tem várias maneiras, né? Pode ser tanto crescendo como criando dividendos, né? O sempre importante estar confortável. Eu acho que o conforto é o principal ponto aqui e avaliem bem aí o momento de vida que vocês estão. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Se quiserem me seguir, @JuerMachado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, curtir tudo. Você sabe o que tem que ser. Você sabe o que você tem que fazer. E até o próximo episódio. Aquele abraço.